Esse tipo de vídeo acaba por não trazer de fato a liberdade ao homem, porque sempre vai estar debaixo do jugo ou da condenação das debilidades humanas. E com isso as pessoas se sentem prisioneiras e se aprisionam naquilo que acreditam e naquilo que elas ouvem. O próprio Jesus disse o seguinte, ele falou assim, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa liberdade, ela é completa. Não estou falando de libertinagem, estou falando de liberdade. Uma metanoia a qual muitas pessoas ainda não entenderam. Mesmo aquelas que dizem conhecer a graça. Então vídeos como este, que eu vou mostrar para vocês. A palavra Satanás é exatamente isso, uma ideia contrária. A lei de Moisés, e você vai ler no percurso da nossa mensagem, ela era exatamente contrária à lei divina. Moisés disse uma coisa, mas Deus dizia outra. E essa lei de Moisés, ela acusava esse tipo de pensamento acaba por limitar as pessoas. Jesus disse exatamente isso aos judeus. E não entender a soberania de Deus. E o pai também não? Quem é que acusava os crentes da época? Era quem? A lei de Moisés, com 613 mandamentos. Você tinha que cumprir um. Se você tropeçasse em um, você se tornava culpado diante de Deus. E as pessoas entendiam isso. Você sabe, eu pedi para ler Êxodo 34. Moisés foi lá no monte e disse, quando o povo perguntou, tu vai aonde? Deus mandou eu ir sozinho. O povo, tudo bem. Moisés, legislador, foi uma pessoa que se rebelou contra o seu tio, contra Faraó. E Moisés, quando desce, diz, Deus mandou eu dar uma lei a vocês. Deus mandou? Mas Deus falou com quem? Não, ele só quis falar comigo, eu sozinho. Tudo bem, qual é a lei? Vocês têm que ter sacrifício para chegar a Deus. Não é isso que diz a lei? Jeremias 7:22, Miguel, tem aí? Vamos ver o que o próprio Deus disse então. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Deus pediu sacrifício ou quem pediu foi Moisés? Foi Moisés. Então a lei de Moisés era contrário à vontade divina. Qual era a vontade divina? Nada precisa chegar até ele para receber adoração, senão teria que ter a participação de homens. O que Moisés disse? Não, se vocês querem chegar até Deus, vocês têm que trazer um cordeiro, vocês têm que trazer um pombo, vocês têm que trazer um bode, vocês têm que fazer um sacrifício, vocês têm que fazer um jejum, vocês têm que guardar sábados, vocês têm que fazer isso. E a humanidade inteira aceitou, mas Deus nunca pediu isso. Deus não pediu nem antes, Deus não pediu nem depois de Moisés. No dia em que os filhos do Egito saíram de lá, Deus disse por meio do profeta, olha, está na hora de vocês pensar direitinho esse negócio de lei de Moisés e não a minha lei. Eu não pedi a vocês holocausto nem sacrifício. Ouça o que eu vou dizer aos senhores. Faraó escravizou o povo no Egito. Moisés Digo isso porque escravizou o povo em Israel. o homem, Cristo libertou o crente do mundo. O homem ou a criação, ninguém tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nunca existiu. Porque se o livre-arbítrio existe, ou existiu, Deus mentiu. Deus mentiu.
Porque tudo que existe na criação é o bel prazer de Deus. Ele criou todas as coisas ao seu bel prazer. Por isso que a própria palavra vai dizer que é Deus que efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar. É Ele quem efetua. O livre-arbítrio nunca existiu. A prova disso é o próprio salmista Davi, segundo o coração de Deus, disse, né? O próprio Deus disse pela boca do salmista que todos os dias da vida dele foram predestinados. Todos os dias da vida. Quando nenhum deles ainda existia. Né? E o que dizer dos gêmeos também? Que os gêmeos nem nasceram e já foram predestinados pelo Eterno. E o que dizer também de Faraó? Que Faraó também era Deus quem endureceu o coração de Faraó. Então, ou seja, nada e em nenhuma circunstância o ser humano tem o livre-arbítrio. Deus é a causa e efeito de todas as coisas. Ele é a causa e efeito de todas as coisas. Por isso que tudo foi feito ao seu bel prazer. Então, quando Deus mandou a lei a Israel, de maneira nenhuma, Moisés deliberadamente estabeleceu alguma regra sem que Deus quisesse. Porque o que é o ser um soberano? É aquele que efetua tudo ao seu bel prazer, aos seus propósitos, né? E dentro de uma linha tênue de tudo que se passa dentro da palavra, você vai ver que Deus é a causa e efeito de todas as coisas. Por isso que ele disse lá que eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tanto o bem quanto o mal procedem de Deus. O próprio Jesus, quando estava para ser julgado, e Pilatos disse, né, que tinha autoridade sobre ele, Jesus disse o seguinte: nenhuma autoridade terias, olha, não quer dizer que ele não tinha, teria sobre mim, sem que do alto lhe fosse dado. Nenhuma autoridade teria acontecido. Nem autoridade Pilatos teria sobre Jesus sem que ele quisesse, sem que o Eterno quisesse. Então tudo é o bel prazer de Deus, do Eterno. Então Moisés de maneira nenhuma tomou decisões deliberadas. Quando Deus estabeleceu a lei, como diz lá, né, que quando tirou da terra do Egito, não tinha dado nenhuma lei a eles. Mas foi quando eles saíram do Egito. Ou seja, quando Deus os tirou da garra de Faraó, ali no deserto, Deus não tinha estabelecido nenhuma ordenança a eles. Ainda não. Porque isso iria acontecer no Monte Sinai. A aliança que Deus iria fazer com eles. Até então, quando Deus tirou, realmente, Deus não tinha mandado nenhuma ordenança a eles. Então, ou seja, essa lei de méritos ou de sacrifícios foi dada no Monte Sinai. Foi pelo próprio Deus. Então, se Moisés tivesse tomado deliberadamente alguma atitude ou ação sem que Deus quisesse, ou falado alguma coisa sem que Deus quisesse, então o homem teria o livre-arbítrio. E aí já não condiz com aquilo que é o soberano.
A própria palavra em Jó vai dizer o seguinte, que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então, se o homem tem um pseudo livre-arbítrio, ele frustraria os planos de Deus. Só que tudo que Moisés fez ou deixou de fazer foi propósito do Eterno. Como é que você saberia da graça hoje se você não tivesse entendimento ou não conhecesse como foi uma antiga aliança de condenação e morte? Como você saberia da graça hoje? Como você teria esse entendimento? É por isso que Deus efetua o querer e o realizar dele em toda a criação. Eu formo a luz e crio as trevas. Ou seja, dentro de um período, Deus tinha estabelecido uma aliança de oposição. Mas não que essa oposição fosse de fato contra Deus, apenas para trazer o conhecimento e entendimento para a sua criação. Até porque a lei era transitória, passageira. Então, de maneira nenhuma, Moisés tomou ações ou atitudes deliberadamente, por causa própria, sem que Deus quisesse. Tudo foi Deus. Se fosse assim, o próprio Jesus estaria mentindo. Se fosse assim, o próprio Jesus estaria mentindo quando ele disse que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então, se Moisés tivesse transgredido de fato, sem que Deus quisesse, ou que Moisés tivesse citado ou falado alguma coisa sem que Deus quisesse, Jesus estaria mentindo, porque Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, em Israel, para Israel. O Deus daquele século que cegou o entendimento daquele povo foi justamente estabelecido pelo Eterno, Moisés. Então, de maneira nenhuma, Moisés tomou atitudes, ações, ou falou alguma coisa sem que assim Deus o quisesse. Senão ele não é soberano. Dizer que o homem tomou decisões deliberadas, isso é não entender a graça do Eterno. Isso é não entender o próprio soberano. Porque o próprio Salomão também vai dizer o seguinte, que o homem traça o seu caminho. Traçar é pensar, raciocinar. Eu traço um projeto. Porém, quem me dirige os passos é o Eterno. Então, dirigir é uma ação. Então, nada acontece na criação sem que assim Deus o queira. Nada acontece. E o próprio Paulo, na incumbência da graça já, ele diz o seguinte, que Deus está em tudo e em todos e age, tá vendo? Corroborando com Salomão. Ou seja, se não foi o Eterno que falou pela boca de Salomão, então essa linha é tênue, não alcança a Paulo. E dentro de uma linha tênue você vai ver que tudo isso corrobora com a soberania, o querer e o realizar do Eterno em toda a criação. Né? Que Deus está em tudo e em todos e age, a ação de Deus em todos. Então nunca vai ser a ação do homem deliberada. Sempre será a ação e o querer e o realizar de Deus em toda a sua criação. Então, quando você dá ouvidos a esse tipo de afirmação, a esse tipo de entendimento de que Moisés tomou atitudes deliberadas, Moisés fez isso, Moisés fez aquilo, então você está atribuindo ao homem que o homem fez, o homem deixou de fazer. Logo aí, Deus está descartando Deus da ação dele em tudo e em todos. Isso não existe. Isso não existe. É só apenas você entender que Deus não está limitado a nada e nem a ninguém. Então, quando você passa a entender que é o homem que faz e executa o seu querer se realizar, logo Deus mentiu. E não é Deus que está efetuando o seu querer realizar na criação. O próprio Paulo, nessa incumbência da graça, também vai dizer o seguinte, que estamos vivendo o conselho da vontade do Eterno.
Então nunca é a vontade do homem, sempre é o conselho da vontade de Deus efetuando em toda a sua criação. Não estou falando isso que você tem que entender, porque o entendimento e o crescimento quem dá é Deus. E esse crescimento, para entender tanto a graça, entendimento, não conhecimento apenas, entendimento da graça e da soberania do Eterno, isso é paulatino na nossa vida. São degraus que você vai alcançando, enxergando esse soberano sobre todas as circunstâncias, tanto no bem quanto no mal, tanto no certo quanto no errado. Deus é a causa e efeito de todas as coisas na criação. Ou seja, tanto o irmão Geraldo quanto esse nosso outro irmão aí, Cardoso, e assim como eu e todos nós, de degrau em degrau, vamos alcançando o entendimento. Por isso que eu estou dizendo isso hoje para vocês, que vamos chegar a um nível de conhecimento, e nem todos estão nesse nível. Tanto o Geraldo, quanto o irmão aí, e eu, todos nós, ainda crescemos. Porque um planta, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Eterno.